Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do Lifetime WCast, o podcast que é feito por mulheres e para mulheres. E nessa temporada a gente está desmistificando diversos temas que geralmente são tabus para o universo feminino. Eu sou Maíra Carboni, diretora de marketing e cofundadora da Lifetime W. Eu sou Fernanda Moura, head de planejamento patrimonial da Lifetime e fundadora também do Lifetime W. E antes da gente começar esse episódio, vamos apresentar a Lifetime W no vídeo a seguir. Então vamos lá, hoje a nossa convidada é uma querida que eu conheço já há um tempo, mas é fundadora e CEO da Invitro Equino Limitada, referência internacional em reprodução equina, formada em medicina veterinária, transformou essa paixão aí pelos cavalos em carreira e liderou uma jornada marcada por inovação, resiliência e expansão global. Sob sua gestão, a empresa cresceu, se internacionalizou e recentemente se uniu ao grupo Equine Care Group, tá certo, né? Sim. Abrindo um novo capítulo de oportunidade. Seja muito bem-vinda, Pela. Muito é um prazer ter você aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente está muito feliz hoje de conversar com você. Muito, muito gostoso bater esse papo com vocês. Já sou uma cliente da Lifetime e agora vir como convidada do podcast W é realmente uma satisfação muito grande. Muito obrigada. A gente tem um presente para você da Inova, um livro sobre ambidestria corporativa, que é um tema que está bastante em voga e a Inova já lidera esse tema há bastante tempo. Para apresentar a Inova, legal. A gente vai inclusive rodar um vídeo a seguir e a gente espera que você goste bastante do livro. Tema super interessante, obrigada. Eu vou pedir para você começar a contar um pouco da tua história, como começou, se você é de São Paulo, nasceu em São Paulo, como que... Conta um até pouco, para não ficar a mesma cópia do outro. Vamos lá, Pela, me conta um pouco de como você se tornou essa profissional referência aí no mundo equino. Bom, Fer, eu nasci em São Paulo, filha de 2 publicitários, mas que tinham a vontade de proporcionar um contato com a natureza, com o interior para os filhos, né? Porque originalmente, na verdade, meus pais eram do interior. Então, eles traziam isso, eles sabiam o quanto era salutar ter os filhos, as crianças assim envolvidas com a natureza. Então, eles compraram um pequeno sítio na região de Ribeirão Preto, em Altinópolis, e nós passávamos férias no sítio. Então, o sítio era... Então, a gente passava o ano escolar aqui, férias de julho, férias de final de ano, e aquela paixão pela natureza, né? Eu acho que a infância no sítio trouxe pra gente, acho que um aprendizado muito grande sobre ciclo, sobre ritmo. Então, assim, eu lembro que em São Paulo eu vivia sempre um pouquinho mais ansiosa, ainda criança, mas eu tinha essa sensação de que tudo rodava muito rápido, e quando a gente chegava no sítio existia um descansar não só da escola, mas um descansar dessa roda viva que acontece nos grandes centros, né? E esse timing mudava. Eu brincava, eu falava, mãe, acho que o relógio aqui... Eu criança achava que o relógio... Eu vou comparar, porque eu achava que o relógio demorava mais para passar. Porque o tempo durava mais. Mas é a percepção, né? Acho que é a percepção
de chuva, de sol, enfim, nós participávamos, eu e meu irmão, ativamente das atividades do sítio, então a gente entendia, olha, foi plantado o milho, por exemplo, agora eles estão adubando, vamos rezar para chover para poder o milho nascer. Então, esse acompanhamento de ciclo, eu acho que trouxe uma noção muito, muito importante sobre ritmo e sobre a questão de que produzir e cuidar são partes iguais no mesmo ciclo. Sabe? Isso, quando a gente fala em produzir e cuidar, sendo parte igual do mesmo ciclo, não é só sobre produzir e cuidar do agro. É sobre produzir e cuidar do seu filho, é sobre produzir e cuidar da sua empresa. Então, a gente pare alguma coisa, sim, ou a gente planta alguma coisa e você precisa cuidar para que aquilo cresça, né? Então, eu acho que esse contato com a natureza trouxe muito isso, tanto para mim como para o meu irmão. E hoje... já foi, pode estar. E hoje a formação sua, me conta, e aí como que chegou a veterinária na tua vida? Então, o sítio despertou essa paixão pelos animais, né? E por algum tempo a minha mãe se iludiu achando que nós faríamos a sucessão do sítio, porque meus pais deixaram São Paulo em um determinado momento, eles falaram, não vai ser mais um lazer, vai ser um propósito de vida. Vamos deixar São Paulo e vamos para o interior, vamos ser produtor de leite, e criar os nossos filhos nesse ambiente, né? Então, eu costumo dizer que a história de Monteiro Lobato, linda, maravilhosa, mas a realidade é outra. É outra, é verdade. E aí eles foram para o interior e viram que o negócio não era tão simples, que o preço de leite não era o preço da padaria, que precisava escalar o negócio para ser rentável. E a gente participou diretamente disso tudo, desde criança. Então eu me recordo assim que desde muito cedo a gente sentava para jantar e a nossa conversa era, bom, a gente vai plantar o milho, para isso eu preciso de X, nós podemos tomar um financiamento, um empréstimo na cooperativa, isso vai dar uma parcela de Y, e aí a gente, por exemplo, fazia as contas de quantas bezerras ou novilhas poderiam ser vendidas por ano, pensando que no número de partes. Então, no fim, organicamente, eu e meu irmão estávamos todos os dias fazendo business plan do negócio dos meus pais ali, né? Então, a gente foi criado com uma cultura muito assim do negócio, porque era uma realidade difícil. Não foi uma opção dos meus pais, foi uma falta de opção. Nós precisamos dividir para eles terem noção das contas, né? Então, esse valor ao dinheiro veio muito disso, né? E a gente participava das atividades. Então, teve um momento que a minha mãe falou, bom, ótimo, como que nós vamos fazer a sucessão do sítio, né? O Laerte faz agronomia, meu irmão, e a Perla faz veterinária, e assim, democraticamente, escolhem as profissões, né? Foi exatamente o interesse seu, né? Foi uma necessidade do negócio. Exatamente. E aí, a gente foi para a faculdade, né? Meu irmão foi fazer agronomia, eu fui fazer veterinária, conforme os planos. Só que a gente não voltou, né? Meu irmão, na faculdade, também encontrou um lado empreendedor e dali não voltou mais, empreendeu hoje na empresa dele. E eu também não voltei mais, né? E aí os meus pais acabaram também por liquidando a operação, depois vendendo o sítio e tudo mais. Então, a veterinária veio por conta desse contato com o sítio, com a necessidade de uma sucessão do sítio, mas foi na veterinária que eu descobri a paixão pelos cavalos. Né? Como criança, eu acho que como qualquer criança, eu me encantava pelo animal, achava aquela coisa bonita, potente, mas imagina na nossa infância, na situação como nós fomos criados, eu falar para minha mãe que eu gostaria de ter um cavalo, era assim, era um luxo. Era muito inalcançável, né? Muito inalcançável. Na época. Então eu falei, como é que é a maneira mais próxima de eu estar com isso? É trabalhando com cavalos, né? Então na faculdade, acabou que eu tive mais contato com o cavalo, eu tive um professor de reprodução que depois veio a ser meu marido, que foi um veterinário que foi pioneiro em várias técnicas de reprodução no Brasil, e ele também me trouxe um pouco dessa paixão, né? Acabou, como eu disse, foi meu professor, depois acabou sendo meu marido, e aí a gente começou a trabalhar juntos. Ele trabalhava com um centro de reprodução em São José do Rio Pardo, e aí eu comecei a trabalhar junto com ele. Então, juntos a gente foi construindo o centro, desenvolvendo o centro, prestando serviço, atendendo vários aras e trabalhando com reprodução. E aí, assim, cada vez eu falo, quando você tem paixão, é um processo de feedback que reacende a cada conquista, né? Uhum. Então, quando eu entendi que também através da biotecnologia, através da reprodução assistida, a gente conseguia
preservar a genética, impactar o mercado. Ia para além de, eu estou trabalhando com cavalo e estou tendo sucesso ou viabilidade econômica. Foram aparecendo outros propósitos que você vai se apaixonando por eles e vai entendendo, né? Vai te dando um norte. Aí, infelizmente, eu fiquei viúva muito cedo. Eu tinha 23 anos, tinha um filhinho de 1 aninho. E aí eu me vi sozinha, né, tendo que cuidar da central de reprodução, onde eram 2 veterinários, né, eu e o João, e claro, tinha mais gente no time, mas eu tinha um parceiro, e ele, na verdade, era quem fazia o maior volume de trabalho, e de repente eu não queria deixar nenhum cliente desatendido. Então, e eu precisava daquilo financeiramente também, né. Então, a partir daí, eu me dediquei muito ao trabalho, e eu acho que foi uma... Quando eu volto atrás, eu acho que foi uma decisão muito acertada, mas foi muito difícil. Acho que foi a primeira grande decisão difícil da minha vida foi entender que eu não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. A maternidade, a gestão da empresa e trabalhar como veterinária fazendo a operação. Porque eu também precisava atender, eu precisava gerir aquilo e eu precisava ser mãe. Então, naquele momento, eu fui muito fria ou muito racional de dizer, tá, meu filho precisa de mim, mas nada adianta eu ser a mãe que eu gostaria de ser ou dar o volume de tempo a ele e deixar desatendido um centro que, se não andar, eu não consigo depois pagar as contas da criação dele, né? Então, naquele momento, eu falei, eu vou focar no meu trabalho, vou focar no meu propósito. Não foi fácil, eu tive ajuda dos meus pais, né, que eram vivos na época, então meus pais me ajudaram muito no cuidado do Gabriel, eu tive uma cunhada maravilhosa que ajudou muito, mas eu foquei. Então acho que essa foi uma decisão que não foi fácil. Eu lembro que eu viajava, trabalhava muito e pensava, poxa, eu não estou sendo uma boa mãe, eu talvez não esteja criando um vínculo afetivo como eu deveria criar com o Gabriel. Quantas vezes eu fui buscar o Gabriel na casa da minha cunhada, que foi uma segunda mãe para ele, e ele grudava nela, falava, não quero ir, aquilo me... Nossa, eu falava, meu Deus. O desafio, né, que a gente traz aqui da mulher empreendedora, ela fica nessa... É sempre nesse dilema e culpa, né? Porque é cobertor curto, né? O tempo é escasso e limitado. E não dá pra gente querer... Porque senão você se sente uma mãe menos capaz e uma profissional que não é excepcional, né? Porque realmente a gente precisa de entrega. Eu entendo que qualidade de tempo é mais importante que quantidade. Eu acho que esse senso de presença é fundamental em tudo. Então não adianta também eu estou no meu trabalho e não estou aqui ligada no meu trabalho porque eu estou preocupada que eu devia estar acompanhando uma lição de casa, por exemplo, na época do Gabriel. Ou vice-versa, eu estou com o Gabriel e não estou prestando atenção nele porque eu estou preocupada se a égua deu embrião, não deu embrião, se alguém transferiu. Então, esse senso de presença foi uma coisa que eu também tentava me organizar muito, né? Então, esse é um pouquinho da minha jornada até o momento de eu seguir a minha carreira autônoma e tentar equilibrar esse papel de mãe viúva, que eu acho que é muito diferente, né? Os pais, cada vez mais, têm uma participação importante, né? Não só para o crescimento dos filhos, mas para esse alívio do papel da maternidade também. E depois, seguindo a minha carreira como autônoma, e o Gabriel já também encaminhado. Quantos anos o Gabriel tem hoje? Hoje o Gabriel está com 24. 24. Já foram 23 anos que eu fiquei viúva. E hoje eu colho, acho que isso é importante, assim, né? Outro dia ele mandou uma mensagem acho que era Dia das Mães, alguma coisa assim, dizendo obrigada por ter sido a mãe que você foi, dura, e, né? Porque isso também foi outra coisa que mesmo quando eu estava com ele, era uma coisa que eu tinha muito essa consciência. O pai é aquele, né? Minha cunhada, que é psicóloga, falava, lembre-se que o pai é aquele que deixa passar fome, deixa passar frio, vai esquecer da blusa, vai esquecer a criança na escola. Então, e a mãe é aquela que protege. E a criança precisa desse balanço. Então, eu
Na dúvida, não. Assim, na dúvida, eu vou ser a pessoa mais dura, eu vou ser a pessoa que vou falar não, tal. Daí hoje eu vejo que o Gabriel se tornou um menino completamente do bem, muito propositado, e eu vejo que o exemplo do trabalho dentro de casa hoje está se refletindo, né? Então hoje eu fico aliviada, né? Mas há 23 anos atrás vinha, como você disse, aquela culpa, né? Será que eu estou fazendo o melhor? Será que eu estou tomando a melhor decisão, né? Bom, segui assim como autônoma, até um dia que eu fui convidada a participar de um projeto de uma empresa que era In Vitro Brasil S.A., que ficava em Mojimirim, para a gente lançar o primeiro clone de cavalos. A empresa já fazia clone de vacas, de bovinos, tinha feito o clone do touro bandido, que saiu na novela As Américas. Era o máximo. E aí eles queriam entrar no cavalo, e ele, poxa, vamos ver quem é uma veterinária que trabalha com cavalos, para nos ajudar com clientes, para nos ajudar no projeto, para transferir os embriões depois e gestar esses embriões, porque como eu tinha um centro de reprodução, eu poderia receber os embriões e fazer isso virar gestações, né? E assim começou meu primeiro contato com o In Vitro. Começou meu primeiro contato, e eu lembro que depois de um tempo ali trabalhando, prestando serviço para In Vitro, então ali eu estava como uma prestadora de serviço, o presidente da In Vitro na época, o Henrique, veterinário e presidente, chegava toda semana que a gente tinha um diagnóstico positivo, olha, agora nós temos mais gestações de clone, mais gestações, ele fala, Perla, e cadê a conta? Né? Um prestador de serviço que não fala quanto vai cobrar, porque eu falei, não, eu quero fazer parte do projeto, depois a gente vê quanto vai custar. E aí eu não passava a conta, eu falava, não, o que eu quero é participar do projeto do primeiro clone nascido no Brasil ser na minha central, é isso que eu quero fazer parte do projeto. E aí chegou um dia que ele falou, viu, hoje agora você vai entrar comigo no carro, nós vamos para São Paulo, que você vai conhecer o seu Totó Porto. Totó Porto, que foi um dos sócios fundadores do BTG, né? Uma pessoa visionária, empreendedora, um super de um mentor que eu tenho a sorte de ter tido, a ele e o Henrique, né? E aí nós chegamos, nós viemos no banco e ele falou, Totó, vim te apresentar a Perla, que está prestando um serviço pra gente, de clonagem, né, de receber os embriões de clone. E aí ele falou, eu conheci você assim, ó, desse tamaninho, você não cresceu muito, mas conheci você jovem, porque ele tinha visitado o sítio da minha mãe, na época que minha mãe era produtora de leite, e que tinha sido uma referência, minha mãe foi uma referência na atividade leiteira, e ele era um produtor de leite também, então ele falou, fui conhecer a tua mãe, visitei tua mãe, agora eu tô me lembrando de quem conheço a tua família, conheço de onde você veio. E aí ele falou, olha, eu tenho uma pergunta para te fazer, você quer ganhar dinheiro ou quer ficar rica? Eu falei, seu Totó, até hoje eu achei que fosse a mesma coisa. Ele falou, não. Se você quiser ganhar dinheiro, você continua fazendo o que você está fazendo. Rodando 15 mil quilômetros por mês, fazendo 400... Que era você que fazia. Tudo. Rodava. Tinha um time que me ajudava, mas eu tinha que fazer muito, né? Fazendo 400 embriões por mês, tendo 500 éguas e tendo funcionário e tudo mais, continua fazendo isso, porque o que você ganha como autônoma, você não vai ganhar dentro de uma empresa. Se você quiser ficar rica, eu tenho uma proposta para te fazer, de você ser sócia da empresa. Você coloca o teu negócio, você aporta o negócio e você vem fazer parte da companhia. E aí ele me deu 24 horas para eu pensar, né? Nossa. E aí eu lembro que ele falou, olha, veja o que você quer ser, uma represa sozinha ou parte de um oceano. E aquilo, claro, ficou na minha cabeça, e no dia seguinte eu falei, não, tô dentro, vamos lá, e eu entrei para In Vitro, então, para trazer o cavalo para uma empresa que era essencialmente de bovinos, né, de gado. E aí, a partir desse momento, eu comecei com novos desafios, que era assim, a Perla veterinária deixava de ser só Perla veterinária da operação, que realiza um procedimento, que faz um procedimento, para ser alguém que começava a ter uma posição lá dentro de liderança, de criar um time, de criar uma equipe, de entender um pouco mais de gestão, né? De ser sócia de uma empresa, de sentar numa mesa de sócios. E aí eu comecei a entender que passei a conhecer um outro mundo pelo qual eu me apaixonei também. Né? Assim, realmente a área empresarial, a área executiva, a área de gestão começou a me encantar demais. E aí eu fui me envolvendo. Até que chegou um ponto que a empresa tinha muito sucesso, a In Vitro Brasil S.A. e a In Vitro Clonagem, eram duas empresas que estavam debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E chegou um ponto em que a In Vitro Brasil foi vendida, e nessa negociação a pequenininha não iria.
Então a gente ia desmembrar desse guarda-chuva e a empresa menor, que só fazia clone, não estava entrando na negociação. Aí nesse momento eu fiquei como responsável dessa empresa menor, fiquei sozinha, os outros sócios todos foram junto com a outra empresa. A maioria deles se mudou para os Estados Unidos, porque a empresa tinha uma operação forte nos Estados Unidos, e eu fiquei cuidando da empresa menor, né? Nesse momento, nós éramos o grandíssimo time de 5 pessoas. Olha só. E aí, essa empresa, só que eu dormia e acordava falando, meu Deus, essa empresa tem que escalar, não dá para a gente continuar fazendo só clone, porque a clonagem, fazer um animal idêntico, fazer a cópia de um animal, é algo que tem um ticket médio alto, não é para qualquer animal. Então eu falava, poxa, isso é como vender Porsche. Eu não vou vender 1000, né? Eu vou vender 10. Eu preciso de alguma coisa mais escalável. E aí nós começamos a olhar para o que mais a gente podia fazer dentro da empresa com base no know-how que nós tínhamos ali. Clonagem. Não com a clonagem, aí é que tá. Aí a gente entendeu o seguinte, a gente sabe mexer com células, a gente entendeu como é que a gente constrói um embrião de clone, que é uma tecnologia de ponta. E é igual humano. A fertilização in vitro, sim. Aí nós chegamos na fertilização in vitro. Por que a gente não faz em cavalos o que se faz, o que a outra empresa de bovinos fazia, e o que se faz em humanos, que é realmente a fertilização in vitro, né? Então, não é o clone. O clone é você fazer uma idêntico uma outra cópia, né? Como aconteceu com a Dolly. Tá. A fertilização in vitro é você fazer em laboratório embriões, filhos do cavalo tal com a égua tal. Né? E aí você seleciona o que você quer de melhor. E você proporciona uma produção maior de embriões por ano, né? E aí, poxa, por que não? Aí vem sempre a fala do seu Totó, né? Porque, assim, algumas faculdades no Brasil tinham tentado desenvolver a técnica sem sucesso. Então, assim, era uma técnica que no Brasil ninguém tinha feito. Não existia um primeiro potro nascido por essa técnica, mas existia em outros lugares do mundo. E aí vem o mantra do seu Totó, nós temos que ser inconformados, se alguém faz, nós vamos fazer, nós vamos buscar conhecimento, né? E aí eu fui viajar, fui visitar vários laboratórios que faziam isso ao redor do mundo. A primeira lição foi que cada um tinha a sua receita, vamos dizer assim, né? Cada um tinha a sua... E aí nós voltamos para casa e começamos um processo de desenvolvimento da técnica. Então a gente teve a primeira potrinha nascendo por ICSI, foi até noticiada pelas grandes mídias, enfim, até hoje, puseram no Google, primeira potra de proveta, que eles chamaram de potra de proveta no Brasil, tá lá a notícia da in vitro. Isso aconteceu em 2012, a primeira potrinha de proveta. Em 2018 só, ou seja, 6 anos depois, é que a gente lançou um programa comercial de serviço de ICSI, né, de fertilização in vitro. Por quê? Porque foram 6 anos de maturação da técnica, maturação do negócio, entender como funcionava o processo. E aí, depois desse período de adequação, realmente a gente foi a mercado com um programa comercial. E desde que a gente lançou o programa comercial em 2018, a empresa não parou de crescer. Então, realmente, assim, nos surpreendeu a demanda e ano após ano a gente passou a crescer 45% ao ano em atendimento a clientes, em faturamento e tudo mais. Então, a empresa que nessa época de 2012, 2013, eram 5, nós éramos 5. Hoje nós ainda somos pequenos, se a gente pensar em tamanho de time ainda é pequeno, hoje nós somos em 62, 63, mas hoje nós olha somos... o crescimento de 6 para 60, 2012 para 2025. Mas hoje, e assim, o que é mais importante, né? Hoje a in vitro é o maior laboratório do mundo em número de embriões produzidos in vitro pela técnica de fertilização in vitro em cavalos. Que é a receita de vocês. Exatamente, com a nossa técnica, com os nossos meios, com nossa capacidade de treinamento, porque esse era um falso mito que existia, que os laboratórios de ICSI, né, de fertilização in vitro, eles não conseguiam replicar o modelo deles. Então, se você era uma excelente embriologista, você tinha um excelente laboratório, mas você ia montar uma segunda unidade, você não tinha capacidade de fazer com que a Fernanda tivesse o mesmo resultado que você tinha. Então, isso aconteceu com os players que já existiam na época, que falharam todas as vezes que eles tentaram abrir uma segunda unidade. E a in vitro chegou e colocou
fez um outro laboratório em Oklahoma, com resultado maravilhoso e ganhando mercado nos Estados Unidos desde que a gente começou. Depois nós montamos um laboratório... foi o processo de internacionalização. Começou com Oklahoma. Com Oklahoma. Porque assim, a partir do momento que a gente estava entregando muito resultado, crescendo muito, produzindo volume e participando, claro, de congressos e fazendo publicações, o mundo começou a olhar pra gente e aí começaram a bater na porta. Viu? Por que vocês não abrem um laboratório nos Estados Unidos? Por que vocês não abrem um laboratório aqui na Argentina? E a gente, calma, na hora certa, nós vamos dar um passinho, né? Mudar o degrau. E aí chegou um momento que a gente realmente estava com resultados muito robustos, que os criadores já tinham entendido o poder da técnica. Muitos dos criadores tinham cavalos aqui e fora, né? Tem muito criador de cavalo, que tem cavalo aqui, tem nos Estados Unidos, tem cavalo aqui, tem cavalo na Europa, e que pedia isso, partiu até dos clientes que já eram clientes da In Vitro do Brasil, de falar, vocês deviam ter isso lá fora, porque a gente usa outros laboratórios lá fora e o resultado não é como o de vocês, não é constante, não é estável como o de vocês. Bom, nesse momento eu entendi que sozinha eu não conseguia fazer isso, né? Foi aí que eu convidei o Henrique a voltar. O Henrique saiu da empresa onde ele estava, que foi a primeira empresa que comprou a In Vitro lá de bovinos. E o Henrique voltou com toda a expertise dele de abrir laboratórios em diferentes países que a gente já tinha vivido na primeira empresa, e veio com essa missão. E aí, desde que ele chegou, a gente conseguiu, então, abrir um laboratório nos Estados Unidos. Depois nós abrimos uma franquia no Catar, onde também existe uma paixão enorme pelos cavalos árabes lá, né? Teve até um evento aqui, não teve? De cavalo árabe, teve uma etapa do campeonato cavalo árabe que foi em Indaiatuba. Foi em Indaiatuba. Foi um shake, né? Isso. Porque eles são os grandes sponsors de todo o circuito, né? E aí, uma franquia na Argentina também, por conta do cavalo de polo. Que lá o polo é realmente... É uma raça que domina e é uma realidade. O polo faz parte do modo de vida do argentino, né? E aí, hoje, a gente... Bom, depois de pôr um laboratório em Oklahoma, no Catar e na Argentina, você fala, bom, e daí? O que mais, né? O que mais você quer? Mas isso é uma coisa interessante que a gente descobre. Que toda vez que a gente atinge um sonho, o sonho se expande, né? Porque a capacidade de sonhar... E eu acho que essa retroalimentação que acontece cada vez que a gente realiza algo, que a gente conquista algo, você vê que você é capaz, você automaticamente planeja, é o modus operandi, assim, né? Você não consegue ser diferente, tá? E agora, e o próximo passo, que é outra coisa que o seu Totó sempre pôs muito, né? Cada resultado de empresa que a gente trazia, eu falava, hoje ele vai me dar parabéns. Ele discretamente falava, muito bom. E agora? Que vem? E agora? O que vem? Né? Então, com isso, a gente, poxa, e agora? Né? Qual é o próximo sonho? E esse sonho veio de encontro com uma outra empresa que nós fomos visitar na Europa. É um grupo, na verdade, é uma holding, chama Equine Care Group. Essa holding hoje tem 35 empresas debaixo do guarda-chuva dela. E são empresas todas relacionadas ao cuidado com o cavalo. Então, empresas de nutrição, empresas de laboratórios de análise clínica, hospitais, os principais hospitais da Europa. E esse grupo foi criando uma consolidação da cadeia do cavalo, né? E eles estavam entendendo que nesse ecossistema do cavalo estava faltando um pouco mais de robustez para a área da fertilidade, para a área da reprodução. E aí esse encontro aconteceu. Nós buscando um parceiro na Europa, para abrir um laboratório na Europa, e eles buscando um parceiro para esse business holístico deles. E aí deu um total match entre a filosofia deles, foi uma sinergia enorme com a nossa, né? Eles acreditam muito nessa questão de vamos ter veterinários juntos, trabalhando juntos para um ganho maior, né? Ao invés de ter concorrentes. E isso sempre foi muito o posicionamento da In Vitro. Desde que a gente começou, existia um cuidado em não sermos concorrentes dos veterinários que estavam fazendo outras técnicas, e sim ser uma assistência a eles, ser uma oportunidade de um ganho extra, ser uma oportunidade de uma capacitação para aprender um serviço novo.
Ser complementar, né? Não excludente. E trazer tudo isso para um grupo só, né? A gente fez um evento agora em julho, que foi o primeiro encontro global da In Vitro, e onde a gente conseguiu reunir 350 veterinários que já vêm trabalhando com a transferência de embriões produzidos pela In Vitro. E é muito gostoso você ver que você consegue unir, você consegue criar uma unidade, né? Você começa a entender que tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo, não é concorrência, né? E essa filosofia é a base da essência da Equine Care Group, que começou a juntar hospitais a empresas de nutrição. Então, não é que eles têm uma empresa de nutrição, são as 3, 4 principais da Europa. Não é que eles têm um hospital, são os principais, que até então eram concorrentes anteriormente a fazerem parte do grupo. Então a filosofia veio muito de encontro com a nossa filosofia, e a gente entendeu que ali seria uma gasolina e que nós íamos pegar um ritmo muito maior do que a gente já estava tendo, né? E aí nós resolvemos falar sim para essa fusão. Então desde julho nós fizemos essa fusão com a Equine Care Group, e hoje a gente tem a capacidade, né, de poder, com mais tranquilidade, com mais suporte, com ainda mais estrutura, abrir laboratórios em outros países, em outras localidades. E como é que está esse plano de expansão, Perla? Porque agora já existiam 3, como é que está esse pipeline de expansão? Então, nós vamos agora, no próximo ano, a ideia é a gente abrir um laboratório na Bélgica, está bem encaminhado isso. Muito provavelmente um na França também, e estamos olhando para outros mercados, como a Austrália, como o México. Então, agora eu falo, é como dar um papel em branco para uma criança e falar atividade livre hoje. Delícia, né? Então, é muito gratificante, Eu acho que essa é a nossa meta agora, sabe? É conectar centros de excelência e posicionar o Brasil como um centro de inovação, porque no final, muito do valor que a In Vitro gerou no mercado foi de brasileiro. Foi de inovação. Né? Nós fomos pioneiros na técnica, nós inovamos, nós melhoramos a técnica, não é só que nós conseguimos fazer com resultados melhores do que o então o benchmark e escalar. Então essas capacidades que nós tivemos, e tudo isso porque eu acho que a gente tem, enquanto povo brasileiro, um capital humano muito rico, acho que são poucos países no mundo que têm um capital humano como nós temos. O nosso desejo é que isso continue sendo um centro, um polo de inovação, né, que o Brasil continue sendo um polo de inovação, um centro de inovação, e que a gente vá ligando esses centros de excelência ao longo do globo aí. E eu tenho hoje, por exemplo, o teu mundo de veterinária hoje, ele é equilibrado, homens e mulheres? Ô Fer, quando a gente fala em pequenos animais, em pets, tem muito mais mulher. Agora, o meio do cavalo, eu acho que ainda tem mais homens do que mulheres, mas isso tem mudado muito. Né? Quando eu me formei, a minha turma já tinha mais mulheres do que homens. Então, isso tem mudado. E eu acredito que nós, mulheres, nós temos acho que vantagens, né, que a gente precisa saber usar a nosso favor, né? Então, acho que nós nascemos com uma capacidade adaptativa muito grande. Isso acho que é meio da natureza, da biologia. Nós temos uma resiliência que eu acredito que também é diferente, eu acho que é mais poderosa. Uma sensibilidade, né? Eu falo do sexto sentido, da intuição, a mulher tem isso. Essa atenção aos detalhes. Então, eu acho que se a gente usa isso a nosso favor, a gente consegue ter um diferencial. Então, hoje, quando eu vejo mulheres profissionais sendo veterinárias, eu vejo elas colocando atenção em detalhes que são fundamentais para o sucesso. Talvez o homem passe desapercebido. Tudo tem as exceções, mas eu diria que, de maneira geral, eu acho que a mulher ela é mais atenta aos detalhes, né? E quando a gente vai para a gestão, né, aí falando um pouco de liderança e de gestão, eu acho que aí a gente ganha uma vantagem competitiva muito grande, muito grande. Eu vejo que a gestão feita
por mulher, ela tem temperatura, sabe? Ela tem. Eu acho. A gente concorda imensamente. Ela tem um calor, ela tem um acolhimento, ela tem um olhar humano que é diferente, né? Acho que tem, sem dúvida, a atenção aos detalhes, que tá muito no olhar feminino. Mas a gente concorda que tem esse acolhimento que é diferente, né? Eu acho que é uma gestão mais próxima, assim. Acho que é uma gestão um pouco mais humana, né? E por exemplo, a vulnerabilidade, que é uma característica que todo ser humano tem, mas os homens, por algum motivo, não demonstram, a mulher demonstra mais. E isso não é ruim. Na verdade, eu acho que isso é um super de um ponto positivo, né? Então, a transparência em relação à nossa vulnerabilidade, ela não é ruim. Ela, na verdade, é uma ponte poderosa para você criar conexões mais genuínas, para você criar uma liderança mais humana. Então, eu acho que isso, assim, eu vejo muita coisa favorável à mulher quando a gente fala de empreender e de liderar. Só precisa realmente, assim, ter um autoconhecimento muito grande. Eu acho que esse é um ponto que me ajudou muito. Eu primeiro fui conhecer muito sobre quem era a Perla, para depois a Perla conhecer sobre o outro, né? Então acho que autoconhecimento é importante. Autoconfiança também, mas principalmente é saber quais são os seus inegociáveis, né? Como eu disse, então assim, poxa, é o meu momento de estar ali empreendendo, de estar sendo gestora. É inegociável as coisas que estão aqui. Meu momento de ser mãe é inegociável as situações que estão, mas eu tenho que separar as caixinhas, porque caso contrário a gente fica com essa sensação que a gente nunca é capaz, né? E não é por falta de capacidade, é por estar misturando muito ingrediente numa receita só. E aí a panela transborda. Aí fica a sensação de você não tá fazendo nada bem feito. Né? Eu tive muito essa sensação na pandemia, que eu precisava trabalhar e estar dentro de casa, e os dois mundos muito juntos, né, num mesmo lugar. Misturado. E depois que acabou a pandemia e que houve a possibilidade de retorno ao escritório, eu falei, eu preciso, porque eu tenho essa mesma necessidade de separar as duas caixinhas. Né? Se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho, eu tô com atenção total e me dedicando a isso. Se eu tô em casa, eu tô totalmente em casa, eu tenho um filho de 6 anos, e eu tô com o Lucas, cuidando dele, dando total atenção a ele. Quando os meus dois mundos se misturam, eu tenho exatamente essa sensação de que eu não tô fazendo nada direito. Tenho amigas que até lidam bem com isso. Eu não consigo lidar bem. Eu tenho uma sensação de uma constante frustração com tudo que eu tô fazendo. É a sensação de que você não tá fazendo uma entrega completa, né? Em nenhuma esfera. É isso, eu não tô sendo uma boa mãe, eu não tô sendo uma boa profissional, eu não tô cuidando bem da casa. Mas e eu me perco. Isso, né? Desse perfeccionismo, né? A gente tem diferente, né? A gente quer fazer muito, muito bem feito, né? Então, essa sensação sempre vai... É intenso, né? A gente vai muito na operação. Então, acho que esse é um outro ponto, assim, não perder o foco. Né? Porque quando você está dentro de um problema, por exemplo, você não enxerga a solução. Você tem que sair dele para enxergar a solução. Então, ter foco no propósito também acho que é algo muito importante. E ainda trazendo uma vantagem que eu acho que, falando um pouco da mulher, assim, em relação ao homem, eu tenho essa percepção, posso estar errada, mas a percepção que eu tenho é que a mulher, ela é uma aprendiz por essência. Assim, a gente gosta de aprender, a gente não tem problema nenhum em aprender, e para aprender a gente precisa ter humildade. E, de novo, não estou falando que os homens não têm, mas eu acho que é muito mais comum a gente encontrar mulheres que estão sempre aprendendo, entendendo, poxa, por que não aprender sobre isso? Por que não entender um pouco mais sobre finanças? Por que não entender um pouco mais sobre cultura organizacional? Por que... E não, isso eu não preciso saber, porque isso não é um pouco da característica feminina, isso do aprender, estar aberta a aprender, né? E eu acho que esse é um outro ponto que nos privilegia se a gente estiver decidida a fazer, né? Porque a gente acha que a gente nunca está 100% capaz, né? Então a gente está sempre buscando, o mundo faz isso, né? Com a gente. E com isso a gente vai se capacitando. E com isso a gente vai se capacitando. Segura que a gente está indo. Né? No geral, tem até um dado do próprio LinkedIn que quando a mulher vê uma vaga, se ela não preenche 9 dos 10 requisitos que tem lá, ela não se candidata. Ela não aplica.
Se o homem se preenche 3, ele aplica. Ele fala, já tá suficiente, né? Então parece que a gente precisa tá se sentindo mais capacitada em tudo para conseguir exercer a função. Enquanto que o homem, ele exerce a função mesmo ele não sentindo que ele está 100% capacitado. Então, isso é um dado que quando eu vi, eu também me vi refletida nesse dado. Sim. Porque eu acho que, de fato, se eu não preenchesse 9 dos requisitos, eu não me candidataria. Porque eu falo, não faz sentido. E a realidade masculina é outra. Eu acho que tem o socialmente construído, né, e que a gente precisa também começar a acreditar mais na gente. Com certeza. E que eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse sentido, mas ainda temos uma boa jornada para Não, tem, mas eu acho que, assim, mudou muito rápido. Eu vejo isso, porque se a gente pensar em... A mulher pôde ter, se eu estiver falando uma besteira, vocês me corrigem que vocês vão saber melhor que eu, mas mulher pôde ter conta em banco em 62, 63. Exatamente. Eu sou de 76. Então, assim, é a primeira geração, acho que a minha, não posso falar nossa geração, que de fato tem isso. E eu, particularmente, eu cresci num lar onde a minha mãe já tinha esse perfil. Minha mãe era... minha mãe foi minha inspiração, minha mãe já era isso, ela era a empresária, ela que tocava atividade leiteira, ela estava à frente daquilo, né? Meu pai era o artista, dava todo o suporte para ela, mas a minha mãe era a força ali e tinha esse pulso, tinha essa liderança. Então, para mim, foi natural. A mulher é assim. Quando eu crescer, é assim que é uma mulher. Um exemplo, né? É o que a gente fala da gente ter essas mulheres, essa geração que vai vir depois da gente, a gente se tornar inspiração para elas, né? Sim, e você falou um negócio que é o que eu sempre falo, assim, mulher não tem que provar, mulher tem que inspirar. Eu acho que é inspiração. Eu costumo dizer que o preconceito com a mulher está dentro dela. Exatamente. Porque quando você não sabe que alguém te acha menos, é aquilo. Eu nunca soube disso, porque minha mãe era, né? E eu via meu pai tratando a minha mãe com aquele respeito de tipo, vamos ver o que ela vai decidir, porque ela sabe sobre o negócio. Então, para mim, eu cresci com isso muito natural. Então, eu não tive esse problema. Então, será que eu não tive esse problema por sorte no percurso, ou eu não tive esse problema porque eu nunca tive isso dentro de mim? Nunca achei que eu ia ser menos capaz do que um homem, né? Muito pelo contrário, eu sempre falava, poxa, ser mulher tem vantagens, né? Ser mulher... Deixa o lado bom. A gente tem essas habilidades que são da natureza, Mas você vê uma mulher jovem com a tua trajetória tomar uma decisão dessas, não é normal, né? Ter essa maturidade de definir o que quer, é o instinto nosso também, né? O de instinto, priorizar. E assim, eu não tive muita outra opção, sabe, Fer? Então assim, poxa, eu fiquei viúva com 23 anos. Você olha para uma criança de 1 aninho e fala, somos só nós dois, então vamos lá, fica aqui que eu vou trabalhar, né? Fica com os meus pais, mas assim, nesse momento a gente não vai poder estar junto, para daqui a pouco, em algum momento, eu poder voltar com mais tranquilidade, né? Então, eu acho que a necessidade vai... mas são nos momentos de dificuldade, de desafios, que a mulher entende o poder que ela tem. É nesse momento, né, que ela realmente vê que ela... a força de algum lugar, mas que ela tira essa força de algum lugar para conseguir enfrentar. Exatamente. E essa coisa de que a mulher é só emoção, não é. Não é. Eu acho que a mulher tem a razão, tem a emoção, e a vantagem está em saber misturar isso, né? Saber temperar. É verdade. E no começo da conversa, você mencionou para ela que vocês faziam business plans, né, dentro de casa. Como é que era e como é que é hoje a sua relação com o dinheiro? Aparentemente, o dinheiro ele era falado mais naturalmente na sua família. Muito mais naturalmente, mas como eu disse, nós crescemos fazendo conta, tá? E assim, era uma coisa tão forte com a minha mãe, que, por exemplo, ela proibia a gente usar calculadora. A gente tinha que fazer conta de cabeça. Então, a questão lógica também, de proporção, de percentual. Então, eu cresci com uma professora de matemática dentro de casa e de finanças, porque no final, sem nenhum conhecimento técnico, o que eles estavam fazendo é tentar viabilizar um negócio, era educação financeira, e nós participamos disso. E eu sempre fui muito prudente, assim, eu sempre tive muita consciência dos gastos. Então, eu falo que a questão não é você ser gastão ou ser econômico, a questão é você ser consciente. Você tem consciência que você está gastando esse mês
X com uma viagem que não estava programada, se você estiver consciente, está tudo certo. O problema é que as pessoas se sabotam, né? É verdade. E isso se perde. Mas a gestão financeira, eu diria que assim, depois que eu entrei na empresa, depois que eu comecei a participar um pouco mais do negócio, tem um aprendizado que vem depois que a gente se torna adulto e mais maduro, que é assim, que a gestão financeira não é só sobre dinheiro, né? Que a gestão financeira, o dinheiro, o resultado financeiro, o dinheiro só conta pra gente uma história das decisões que você tomou. Quando você entende isso, que você fala, poxa, o dinheiro de hoje só tá me contando uma história de uma decisão que eu tomei, você passa a fazer a gestão financeira, ela só é assim um alerta para as tuas escolhas, né? Então, acho que tem a ver com escolha, tem a ver com planejamento, tem a ver com suporte, tem a ver com que decisão estratégica eu vou tomar, porque você começa a entender que o dinheiro é só consequência daquilo que você decidiu fazer, né? Então, hoje, eu digo que hoje eu sinto que apesar de conhecer um pouco mais de gestão, de estar ganhando estrada, quanto mais eu entendo, quanto mais eu aprendo, mais eu preciso da ajuda dos outros. Mais eu preciso de suporte, né? Sim. E quando a gente fala sobre dinheiro, antigamente, você tinha uma poupança, barras de ouro para comprar. Hoje, o cardápio é gigantesco, né? E aí eu acho que o desafio está um pouco nisso. Como é que a gente monta esse cardápio? Como é que a gente monta isso? Qual é o risco que eu quero tomar? E ainda dentro de qual risco eu quero tomar, como é que eu componho isso? Com coisas mais a médio prazo, mais a curto prazo, mais a longo prazo? E eu acredito que é impossível alguém sozinho fazer isso. Então a gente precisa de um time, e não é uma pessoa, mas acho que a gente precisa de um time para poder nos dar esse apoio, esse suporte, né? Então, eu vejo que a gestão financeira sempre foi uma preocupação minha, mas sempre foi aquela coisa de fluxo de caixa. De repente, a gente passou a entender que a gestão financeira é importante, mas ela é consequência das decisões que você está tomando hoje. Então, a gestão que você vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, é com base no que você está decidindo hoje. E que para decidir, a gente não pode decidir sozinho. A gente precisa e pode ter a ajuda de pessoas que têm mais conhecimento num universo tão diversificado como está hoje o universo financeiro. Sim, é verdade. E a gente vê que você traz muito a sua paixão, né, ao longo da sua trajetória. Como que você mantém essa paixão acesa sem ser engolida pelo dia a dia e pela rotina? Então, essa é uma boa pergunta, que eu gostaria de ter a resposta. Mas a paixão sempre fez parte da minha trajetória, eu acho que sempre foi a minha grande força, o meu grande motor. Mas eu acho que a sorte não é a gente fazer o que a gente ama, é amar o que a gente faz. Eu acho que o grande encontro da alma é quando a gente se realiza, quando a gente tem sucesso em alguma coisa. E eu lembro que minha mãe falava, você não tem que fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que você é boa para fazer. Porque a hora que você fizer o que você tem talento para fazer, você vai se realizar. Você vai colher, você vai ter o sabor dessa retroalimentação. E cada vez você vai querer fazer isso mais, né? Então, eu não sei se tem uma receita, sabe? Assim, o que eu vejo é que quando você tem esse teu propósito, eu chamo de paixão-propósito. O que eu quero? Qual é o meu propósito? Por que eu vibro a cada embrião que sai? Né? Porque eu estou vendo que nós estamos impactando o mercado. Nós impactamos e seguimos impactando o mercado. A gente está impactando criadores. Isso vai te retroalimentando. Então, por mais que a gente tenha problemas, por mais que você tenha uma rotina, você não submerge ali por conta do propósito. Eu acho que sem propósito a gente pode cair ser engolido, como você disse, pela rotina, né? Quando você tem um propósito muito claro e aquilo toca a tua alma, não tem como a gente ser engolido. E não tem como não ter sucesso. Eu falo que não tem negócio ruim. Eu não acredito esse negócio é bom, esse negócio é ruim. Não. Eu acho que qualquer negócio é bom, desde que quem esteja tocando, quem esteja liderando, quem esteja capitaneando isso, tenha esse negócio como propósito.
Então, eu acho que esse é o segredo, você ter esse encontro, assim, qual é o propósito, o que me dá essa vontade, né, de acordar e passar o dia pensando nisso. E chegar final de semana e tá lá pensando, nossa, podia fazer isso, podia estar fazendo aquilo, a gente não desliga. Você também fica no final de semana, você não desliga? Porque tá dentro da gente, Fer, entendeu? Você sonha, eu sonho com isso às vezes, sonho com uma ideia, eu acordo, porque é natural, porque é aquilo que você realmente quer fazer, né? E qual que seria o conselho que você daria para essas empreendedoras aí de vários setores, além dessa paixão, do propósito? Bom, primeiro que eu acho assim, quem tem vontade de empreender, a mulher que tem vontade de empreender e não começou ainda, tem que começar, porque se ela achar que ela vai ter que esperar estar pronta para começar, ela nunca vai estar, né? Porque eu acho que começar algo não é estar pronta para isso, é decidir começar, né? Então acho que é uma decisão. E para quem já empreende, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que assim, o empreender, ele é uma espiral, né? Ou ele é um altos e baixos, ele não é um platô. Não, jamais. Ainda bem, porque a gente só vive as delícias quando a gente sabe das dores, né? Então esse alto e baixo é normal, e a gente precisa visitar, acho que a nossa intuição e a nossa capacidade de acomodar tudo, porque a mulher tem essa capacidade, nesses momentos de incerteza, para entender que a gente é capaz e que a gente consegue seguir, né? Mas eu sou a pessoa da bandeira que uma mulher líder, uma mulher empreendedora tem vantagem sobre um homem líder e um homem empreendedor, de maneira geral, porque acho que a natureza nos trouxe isso, né? Então, eu digo muito assim, se eu tivesse que hoje encerrar um livro e no último capítulo eu tivesse que falar assim, o que eu aprendi até aqui, foi que a gente não precisa separar a emoção de razão. Em algum momento alguém fala isso pra gente. A gente não precisa. Eu aprendi que ciência ou gestão pode ter alma, e eu aprendi que sensibilidade pode ser uma força estratégica. Então, para mim, esse é o grande aprendizado. Assim. Maravilhoso. Perla, a gente tá chegando ao final. Passa super rápido. Mas nem me serviram vinho ainda. Chegou o final e não me serviram vinho. Não, a gente vai mudar isso no podcast. Vai ter que ter um próximo com vinho. Com vinho. A gente tá sempre evoluindo. Esse é o próximo passo que a gente vai evoluir também. Que é a outra paixão da Perla. Que é a outra paixão. Mas a gente sempre encerra o podcast com 2 perguntas finais. E a primeira delas é o que você desmistificou na sua vida? Que eu desmistifiquei, acho que isso que eu falei sobre a gente não precisa separar a razão de emoção. A gente pode e deve temperar isso. Gostei. Eu também. Vou levar para minha vida, se você me permite. Quando alguém fala, Fernanda, seja mais racional, eu falei, não, vou continuar sendo assim, eu tô equilibrando. Não, a gente pode fazer gestão com alma, como eu disse. Sim. E usar a nossa sensibilidade como estratégia a favor do objetivo que a gente quer chegar. Eu acho que a nossa sensibilidade tem que ser usada. Essa gestão com alma faz a gente pensar, né? Faz. De como a gente também quer ser muito bacana. A outra pergunta, você falou, mas eu queria, pra gente encerrar, qual que seria o legado que a Perla quer deixar? O legado seria a gente mostrar que quando você tem um grande propósito e você se entrega para ele, o resultado vem. Mais cedo ou mais tarde vem. É possível a gente inovar com ética, é possível a gente criar empresas mais humanas, é possível a gente inspirar novas gerações, é possível tudo isso, mas a gente precisa ter uma entrega genuína. Se aquilo não te toca, se você dorme e acorda e não está pensando naquilo, você ainda não se encontrou no teu negócio, sabe? Então, acho que o legado é passar isso, o legado que eu gostaria de deixar é que você construir com paixão é muito mais fácil. É muito mais fácil porque você contamina, você cria uma cultura onde todo mundo está vibrando na mesma energia, sabe?
Então, eu acho que esse é o legado, é saber que construir com paixão, construir com alma é sempre mais eficiente, mais gostoso e mais bonito. Maravilhoso. E inspira, né? Inspira, é isso aí. Perla, muito obrigada, foi um grande prazer, eu já era uma admiradora, depois desse episódio virei uma grande fã, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite para fazer parte do nosso podcast. Se as pessoas quiserem se conectar com você, te conhecerem, quais são suas redes sociais, onde elas podem te achar? Bom, tem o site da In Vitro Equinos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da empresa, e eu pessoalmente estou no LinkedIn como Perla Fleury e no Instagram também como Perla Fleury. Sigam, gente, é massa. A gente vai colocar também na descrição para que fique fácil de vocês acharem. Mais uma vez, muito obrira, Perla, foi uma honra. Eu que agradeço, e parabéns, né, já que foram as cofundadoras do WCast, parabéns. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Uma delícia. Obrigada. Para quem ficou até aqui com a gente, muito obrigada. Sigam, compartilhem, façam com que conteúdo de qualidade cheguem a mais pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Sim, Obrigada. Tchau, tchau.